assunto. Hoje à tarde, o presidente da República recebeu alguns ministros justamente nesse local onde você está, o Palácio da Alvorada. Inclusive, a Yasmin está no local onde era o cercadinho, né? Yasmin, conta pra gente o que chamou a atenção nessa reunião que aconteceu entre o presidente Lula e os ministros, porque parece que eles trataram daquela questão que envolve o rito das medidas provisórias. Qual foi o clima desse encontro, hein? Pois é, Daniel, antes de entrar nesse assunto, realmente aqui onde eu tô era onde ficava o cercadinho, foi retirado depois da mudança de governo e agora ficam somente uns cones separando, assim, tentando delimitar a área da imprensa. Mas vamos às notícias que aconteceram aqui hoje. Essa questão envolvendo o rito das medidas provisórias tem preocupado o Executivo Federal, porque muitas dessas medidas que são ali importantes, julgadas importantes, estão paradas no Congresso Nacional. A medida provisória tem força de lei, assim que a lei editada fica valendo, mas tem um prazo de 120 dias para ser analisada dentro do Congresso. E esse prazo, se nesse prazo ela não for analisada, ela perde a validade. Uma dessas MPs é justamente a que transformou o Auxílio Brasil novamente em Bolsa Família, determinando ali o valor mínimo de R$600 por família. E aí hoje o presidente da República, que despachou aqui do Palácio da Alvorada, residência oficial, por conta do diagnóstico de pneumonia leve, ele suspendeu a agenda no Palácio do Planalto e veio aqui para a residência, seguiu com essa agenda aqui, teve reuniões hoje cedo com os ministros para tratar de pontos, segundo o ministro da Secretaria de Comunicação, pontos que Lula julga importante, que devem ser tocados enquanto ele estiver na China. A viagem essa que, por conta desse diagnóstico aí de pneumonia, será no domingo. O presidente embarca no próximo domingo. E aí eles também trataram dessa questão envolvendo esse impasse ali dentro do Congresso Nacional com relação às medidas provisórias, porque há um grande impasse entre Pacheco e Arthur Lira. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, o presidente da Câmara. Por que esse impasse? A Constituição determina que as medidas provisórias, elas precisam ser analisadas inicialmente por uma comissão mista, que é aquela formada por deputados e senadores. Depois disso, ela vai para análise do plenário da Câmara e na sequência do Senado. Mas por conta da pandemia da Covid-19, para encurtar esse trâmite, para acelerar esse trâmite, as medidas provisórias já iam diretamente para o plenário da Câmara e na sequência do Senado. Só que por conta da desaceleração da pandemia, da volta à normalidade, os senadores não querem mais esse rito extraordinário, vamos dizer assim. Eles querem que voltem ao rito constitucional, que volte a ser adotado o rito constitucional. E aí começa o impasse ali entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E hoje o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República disse que o governo, sim, está preocupado com isso, mas está tentando ali distensionar esse puxa daqui, puxa de lá. Vamos ouvir o que disse Paulo Pimenta, o ministro da Secretaria de Comunicação. De que tenha o maior equilíbrio possível entre as casas, para que as matérias possam tramitar, né, com rapidez. Então o presidente acha que é importante, né, já que ele vai viajar com o presidente Pacheco, que ele tenha também a oportunidade de conversar com o presidente Lira antes da viagem. E olha, essa reunião de Lula com Lira, Arthur Lira, aconteceu há pouco. Arthur Lira veio aqui ao Palácio da Alvorada, ficou cerca de 40 minutos reunidos com o presidente da República. Aí na saída, Lira não falou com a imprensa. Quem foi escalado como porta-voz aí, vamos dizer assim, dessa reunião foi o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, ministro Alexandre Padilha, que disse o seguinte, que durante esse encontro entre Arthur Lira e o presidente Lula, eles não trataram dessa questão envolvendo as medidas provisórias. Disse que eles trataram só de outras prioridades do governo dentro do Congresso Nacional. E Alexandre Padilha fez questão de dizer aqui para a gente da imprensa que não existe nenhum entrave, nenhum estremecimento de relações entre o Executivo Federal e o Legislativo. Vamos ouvir o que disse o ministro também. Acho que tem estica e puxa entre as duas casas, tem a necessidade depois do período da pandemia de discutir como que vai ser o restabelecimento do rito e tenho certeza absoluta que não só os dois presidentes, tanto o presidente Lula quanto o presidente Rodrigo Pacheco, mas sobretudo tanto a Câmara dos Deputados quanto os senadores e senadoras têm
compromisso com os temas importantes que estão nas medidas provisórias no resto da pauta. Fico impressionado que às vezes as pessoas tentam fabricar uma crise onde ela não existe.